chama aquele que resolve todas as coisas. Nós somos do time que fazem as coisas diferentes, irmão. Nós conhecemos um Deus que as pessoas não conhecem. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus diferente, que faz tudo pelo seu povo, porque Deus é fiel, Ele cuida. E principalmente, irmão, se é para servi-lo, nós temos que fazer com alegria, nós temos que fazer com desejo, fazemos com a vontade de servir Ele com alegria. Aleluia! Paulo vai então escrever a primeira carta, e no trecho dessa viagem ele vai voltar para Corinto, mas ele vai ficar triste. Aqui é um intervalo, a teologia vai dizer que até foi escrito mais cartas, talvez do que primeira só e segunda, talvez há uma possibilidade de ter até 4 cartas para Corinto, mas a Bíblia vai registrar apenas 2. E nesse intervalo é porque Paulo ficou muito triste porque quando ele chega em Corinto, depois da viagem, ele vê que Corinto está mais ainda distorcido. Os irmãos estão em mais problemas, estão dando ouvidos a falsos pregadores. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos que Paulo está admoestando os nossos irmãos, porque os irmãos estão dando ouvido para os falsos apóstolos, homens que se levantaram no meio de Corinto, dizendo que são servos de Deus, pregando qualquer coisa, e o povo estava abraçando aquelas ideias. Então Paulo começa a dizer: se eles são isso, aí é o texto que a gente começa a ler. Eles dizem que são ministros, ministro sou eu, que trabalhei, que sofri, que apanhei. Quando, por exemplo, no verso 24, que ele fala assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. O que era isso, irmãos? Paulo está dizendo que pelo Evangelho de Cristo, por servir a Deus, ele passou muito sofrimento. E quando ele diz esse relato, ele está dizendo uma lei que está lá em Deuteronômio, que os irmãos tinham o direito de corrigir o judeu com 40 açoites, mas se passasse disso, e eles estariam extrapolando a lei. Então quando Paulo fala que recebeu 5 açoites de 40 menos 1, é porque os judeus os reorganizaram para bater nele por 5 vezes, mas quando chegava no número 39, eles paravam de bater para que não ultrapassasse a lei, esperavam o tempo e mais uma vez retornavam a bater. Este homem sofreu muito e muito para que o nome do Senhor Jesus, aleluia, estivesse hoje aqui conosco também, porque foi um pregador do Evangelho, foi alguém que amou a palavra. O meu convite para você nessa noite é que você saia daqui amando mais ainda este Deus, querendo mais ainda se aprofundar nas Escrituras, desejando viver esse Evangelho de verdade, ainda que com muita dor e muita dificuldade, mas nós sairemos daqui glorificando, agradecendo e bendizendo o teu santo nome. Aleluia. E quando a gente olha, irmãos, para uma situação de que para servir a Deus a gente vai sofrer desse jeito, é um pouco contraditório do Deus que as pessoas estão pregando hoje. Porque hoje a igreja prega: vem que tem alguém que vai consertar a sua vida. Mas Paulo vai nos ensinar, irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 10, ele diz assim: para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que é isso, irmãos? Paulo diz assim, que ele desejou, ele viu a necessidade de sofrer os sofrimentos de Cristo. Se você tem alguém da sua família, por exemplo, um filho, e você o ama, e você vê ele numa mesa de cirurgia, por exemplo, e você tivesse a condição de trocar de lugar, você não trocaria? Com certeza um pai e uma mãe trocariam. E se você também fosse um filho, e tivesse um pai que você o ama, e pudesse de alguma forma trocar, mesmo sendo seu pai, você assim também não faria. Então, quando Paulo está aplicando esta frase, ele está dizendo:
Se você quer de fato conhecer a Cristo, você precisa viver com esse Cristo em intensidade. E viver em intensidade é sofrer e padecer por esse Evangelho, porque é isso que Jesus espera quando a gente entende que ama e quer de fato conhecer, e quer viver de fato do lado deste que nos deu a vida, aleluia. É viver verdadeiramente dizendo: Senhor, se eu tiver de padecer, eu padecerei feliz, porque eu sei que o Senhor vai aprovar, eu sei que o Senhor vai estar comigo, eu sei que o Senhor dará vitória, e se ainda que eu perca nesta vida, o Senhor me dará outra, e essa jamais alguém me tirar de mim, porque será a vida eterna, e eu estarei ao seu lado, aleluia. A carta de Paulo aos Filipenses, ele dizendo isso, é interessante, porque a carta de Paulo aos Filipenses é a carta conhecida como a carta da alegria. Só que a carta da alegria foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Você consegue entender que a carta que é conhecida como a carta da alegria é quando o homem estava na cadeia para ser julgado e condenado, mas dizendo para os irmãos: mais uma vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, alegre-se na presença. A cadeia, o sofrimento, a dificuldade não pode tirar a alegria do cristão, irmão. Nós prosseguimos nos alegrando na presença daquele que está aqui nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus, se alegre na presença dele. Eu sei que você está passando luta, eu sei que você está passando dificuldade, mas toda essa dificuldade, irmão, Jesus está contigo. Essa dificuldade, a Bíblia diz que ela não é sua, é o Senhor quem peleja por vós. Ou seja, o problema que você está enfrentando também pode glorificar o nome do nosso Deus, porque se você está enfrentando um problema, mas está com Jesus, Jesus está sendo glorificado na tua vida. Aleluia! Quando a gente sabe que está sofrendo, mas está com Jesus, o sofrimento se torna algo para glorificar o nome de Deus. Porque se Cristo vai padecer as nossas lutas, pense comigo nessa noite. Se Cristo vai padecer conosco as nossas lutas e permitiu-nos dar as lutas, essa luta que você está enfrentando não é sua, porque a Bíblia vai dizer: a peleja é do Senhor. Só que você está envolvido. Então, neste momento, é você lutando a luta que é do Senhor, porque essa luta não é sua. Amém, irmão? Essa enfermidade não é sua. Posso ouvir um amém? Amém. Esse problema financeiro não é seu. Posso ouvir um amém? Amém. Essa enfermidade você vai vencer, porque Jesus está abraçando ela. Você está vivendo ela com Cristo, mas o nome do Senhor será glorificado na tua vida, porque Deus é contigo. Aleluia! Essa é a maneira de se entender. O problema que você está enfrentando não é seu, mas você está vivendo ele com Cristo, porque Cristo está ao seu lado. Aleluia! Assim fica mais leve o fardo, irmão. Quando você está vivendo: mas quem está devendo fui eu. Não, irmão, quem está devendo não é que Jesus está devendo. Jesus está com você nessa enfermidade, Jesus está com você nessa dívida. Ele não abandona você, Ele não deixa você de lado. Na verdade, Ele é o único que te dá crédito quando o banco não dá mais crédito, quando o médico diz que não tem mais jeito, quando tudo, a sociedade diz que você não serve. Ele é o que vai estar investindo em você. Ou seja, Ele poderia deixar, mas é Ele quem está investindo. Aleluia! Ele quem te chamou para que você estivesse aqui hoje, ouvindo esta palavra, em nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor. Aleluia! Paulo havia aberto a igreja em Filipos quando ele decidiu ir para Filipos pregar a palavra de Deus, e ele começa pregando na beira de um rio. Lá a Lídia vai aparecer, uma mulher com muitas posses, uma mulher que tinha trabalhos com pintura, tecidos, ela tinha um bom dinheiro. Lídia tinha uma condição boa, e ela recebe o Evangelho, aceita este Cristo, se batiza e fala: olha, é que bom que seria se você ficasse na minha casa. Ele começa então na casa dela, e ali eles saem pregar o Evangelho. Lá eles conhecem uma menina que estava pregando, adivinhando coisas pela rua, fazendo adivinhações, que muitos homens ganhavam dinheiro através das suas adivinhações.
Paulo expulsa o demônio daquela moça, e muitas pessoas se levantam contra Paulo, muitas pessoas se levantam contra ele. É nesta hora que Paulo vai começar a ficar conhecido. Paulo vai ser preso, Paulo vai entrar numa cadeia com Silas, preso e amarrado os seus pés em um tronco. E quando Paulo está na cadeia, aleluia, Paulo vai orar, Paulo vai olhar para Silas e vai falar: deu vontade de cantar, está com vontade de cantar, meu Antônio? Está com vontade da glória? Então vamos dar glória, então vamos meter a mão, então vamos falar que Jesus é bom. E aqueles começam a cantar e dar glória, e a cadeia começa a tremer, o terremoto começa a abalar, a cadeia se abre, o carcereiro fala: agora eu vou morrer, agora não vai dar mais certo, agora minha família vai se perder. E Paulo diz para ele crer que será salvo tu e a tua casa, aleluia. É assim que a igreja de Filipos começa, cheio do poder de Deus, aleluia. Paulo entendia, Paulo olhava para o irmão: se alegre, essa igreja tem história, essa igreja tem história. Para você ter uma ideia, Paulo vai escrever a carta aos Filipenses 10 anos depois da igreja fundada. Paulo já havia passado 10 anos, a igreja estava grande, bonita, mas Paulo ainda estava dizendo mais uma vez: se alegrem na presença, irmão. Eu não sei quanto tempo você está batalhando, mas Jesus está com você nessa batalha. Eu não sei se é 1, 2, 3, 10, mas Jesus está com você, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando você é fiel no sofrimento, um homem preso em cadeias, cantando e adorando, um outro olhando e falando: agora a minha família vai ser morta, porque esses homens foram soltos enquanto era minha hora da guarda. Mas Paulo vai dizer: ninguém vai morrer na sua casa, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. E a palavra começou a ser conhecida. Então começa a igreja dos Filipenses. Irmão, Deus está cuidando de você. Cadeias serão quebradas na sua vida. Creia nessa noite, creia, porque o Senhor está contigo, aleluia. É interessante porque, se você analisar o que é viver no sofrimento com Cristo, pastor, mas que palavra é essa? Por que sofrimento? Porque Jesus está nos dizendo que aqui, irmão, a gente vai passar. Ele não veio para tirar esse sofrimento. Quando Jesus sofreu e padeceu na cruz do Calvário, foi para nos dar a vida, aleluia. Isaías vai dizer assim: a nossa dor, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, aleluia. Ou seja, nós temos paz. Mas em João, capítulo 16, o verso 33, ele vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Jesus estava dizendo: em mim vocês vão ter paz. Não significa que não terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês vencerão também, aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo. Jesus está dizendo: você vai estar com conta para pagar, mas vai ter paz comigo. Você vai ter enfermidade, mas vai ter paz comigo. Você vai ter problema no casamento, mas quando dobrar o joelho vai dar vontade de chorar, porque o Espírito Santo vai estar perto de você. Irmão, Ele jamais, jamais vai te abandonar nessa terra. Ele não vai te abandonar. A promessa que Ele fez foi de subir, mas deixar o Espírito Santo perto de você. Ele não vai deixar você nessa noite. Fique tranquilo. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor está contigo. Mesmo que você pense que você não tem valor, Jesus está dizendo para você: eu preciso do seu trabalho. A gente não entende, porque muitas vezes a gente passa as nossas dificuldades. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7 ao verso 9, Paulo vai dizer assim, que ele orava 3 vezes, mas Deus de alguma forma permitiu. Então ele começa o texto dizendo: como você vai colocar, André? E para que eu não me soberbecesse mais,
Vinha um enviado de inferno para me esbofetear. Eu não me lembro aqui de cabeça. Com a grandeza das revelações foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando você está fraco, aleluia, quando você está na prova, quando você está passando a peleja, quando você está achando que não vai conseguir vencer, é quando o poder de Deus, aleluia, é por isso que nós vamos passar as aflições, porque cada dia de aflição, o poder do Senhor vai cada vez sendo aumentado na tua vida, aleluia. É na fraqueza que a gente sente nas pernas que o Espírito Santo vem e nos coloca de pé. É quando a gente acha que as portas estão fechadas, é que Ele abre as portas do céu e abençoa o seu povo, irmão. Não tem um momento, aleluia, que para Deus Ele não possa fazer, mas nas fraquezas Ele aperfeiçoa o poder dele sobre a sua vida. Quando que você mais recebeu vitória? Quando tudo parecia estar perdido, não é? Quando que você mais deu vontade de contar um testemunho na igreja? Quando você olhou e falou: agora não tem mais jeito. Mas Jesus de um jeito mudou a forma, o seu cativeiro, e você enche o peito e fala: Senhor, obrigado, porque mais uma vez o Senhor me sustentou. Quando você sente vontade de pegar o microfone e cantar o louvor na igreja, agradecido, quando você bateu lá na beirada da morte mesmo, chegou a ver a mão puxando, opa, ainda não é a minha vez, porque Jesus ainda tem algo comigo, aleluia. Os testemunhos que a gente sente, irmão, os testemunhos que a gente vê são testemunhos de dor, porque é no momento de tristeza que a gente sente o poder de Deus se aperfeiçoando. Infelizmente a gente aprende mais com as nossas dificuldades. Infelizmente a gente aprende. Você pode reparar, mesmo que você estuda, mesmo que você faz faculdade, mesmo que você se aperfeiçoa, quando você vai realmente aprender, é na prática. E na prática sempre é mais difícil. Eu me lembro que eu fiz o curso da CPFL, subi nos postes, velho. Eu era um dos melhores com a GED na mão. A GED é o livro com todas as orientações dos fios, dos comandos, das peças. E eu olhava aquilo e eu conseguia identificar a peça pelo manual. Meu professor olhava: Ricardo, você vai ser um rapaz muito bom da elétrica, você vai ir muito bem. Quando soltou no canto, que eu vi o poste, aquele emaranhado de fio, o cara bateu nas minhas costas. Um dos LD: vai, sobe na escada aí, meu parceiro, e dá um jeito nesse poste para nós ver. Eu não sabia nem por onde começar. E na escolinha eu era o melhor, eu nota 10. E na hora que chegou lá, eu falei: rapaz, já peguei de cara umas baitas de umas porcas tudo enferrujadas que não saía de jeito nenhum. Falei: meu irmão, vai ter que chamar o reforço aqui. Eles tiveram que subir para fazer o serviço. E falei: isso é para você ver que na escolinha não ensina coisa nenhuma. Fica uns 3 meses no chão aprendendo, depois você fala comigo. E assim foi, irmão. Na prática as coisas são mais difíceis. É por isso que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque aquele que nunca perdeu batalha joga no seu time. Aquele que nunca perdeu batalha está com você. E eu quero dizer para você, nesses dias, por exemplo, quando eu subi no poste, eu falava: Jesus, eu não sei, mas o Senhor dá conta de soltar o parafuso. Eu não sei apertar, mas o Senhor pode me ajudar. E eu sentia muitos dias ali naquela peleja que o Senhor estava comigo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, eu estou tentando facilitar para que você possa entender por que você sofre. Gálatas capítulo 2, o verso 20 explica isso.
E a gente lê esse versículo muitas vezes e sabe citar ele muitas vezes. Já estou crucificado com Cristo. Se você está crucificado com Cristo, é porque você está morto, irmão. Pastor, como assim? A cruz era o símbolo da morte também para aquele. Quem estava preso numa cruz já estava morto. Só não sabia o dia que ia morrer. Só não sabia o momento que os olhos se fechariam. Mas Paulo está dizendo lá, ó, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Ou seja, não é mais a sua vida. Você realmente se entregou e colocou a sua vida nas mãos do Senhor, mas Cristo vive em mim. Então o sofrimento que você passa não é seu, o sofrimento que você passa é de Cristo, porque a sua vida foi entregue para Jesus Cristo, aleluia. Então essa luta que você enfrenta, é o Senhor quem está administrando ela, você é o co-participante deste sofrimento, que é o que está escrito em Romanos capítulo 8, coloca aí, André, 8, verso 17, coloca aí para os irmãos ver, por favor, aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos. Se nós somos servos de Deus, se nós somos filhos, nós padeceremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados, aleluia. Irmão, quem está disposto a sofrer com Cristo, também será glorificado com Ele. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Não tem Evangelho fácil, é o Evangelho de fé, mas é aquele que vai te trazer a vida eterna. Quando eu entendo o sofrimento de Cristo, quando eu percebo que Cristo sofreu na cruz, mas que eu daria continuidade neste Evangelho, porque Ele confiou a mim. É por isso que João 14, João 15 vai dizer: no meu nome vocês vão pedir, as coisas vão acontecer. Lembra que eu preguei essa mensagem? É a continuidade do Evangelho. Obras maiores do que essas farão. Não é obra minha, não é quantidade, não é número de pessoas, é a obra de Cristo. Aleluias. A pessoa que aceita Jesus não é coisa que eu falei, não é a minha maneira de pregar, não é a minha maneira de cantar, não é o Billy Graham, é o poder de Deus na vida do Billy Graham, é Deus através da sua vida. Você é um vaso nessa noite, você carrega a presença de Deus, é o nome de Jesus que é glorificado. Então certamente nós passaremos dificuldade. Irmãos, Policarpo, por exemplo, foi um homem que viveu no segundo século. Este homem, como o pastor Júnior Trovão diz, era um dos seguidores de João. Policarpo, a história vai dizer que era um padre, e no ano 155 ele foi capturado por ser um homem da igreja e colocado numa fogueira. E quando colocado numa fogueira, disseram para ele: negue o nome de Cristo. Mas ele disse: eu já sirvo a este Deus há 86 anos e Ele nunca fez mal para mim. Aleluia. Quando a gente serve a Deus, a gente não vê as nossas dificuldades como se fosse Deus colocando a dificuldade. Tem crente nos dias de hoje que, como se todas as pelejas que ele passasse fosse porque Deus está colocando ele para prová-lo, para deixá-lo melhorado. Irmão, não. Deus sempre estará com você. É por certo que as dificuldades lhe ensina, mas Tiago vai nos dizer: ninguém pode dizer que Deus tenta, porque Deus não tenta ninguém. Aleluia. Então Policarpo diz assim: eu não posso negar esse Deus, porque faz 86 anos que eu sirvo e só tive alegria na presença dele. Quantos irmãos estão alegres nessa noite? No ano de 1415 viveu um homem chamado, morreu aliás, um homem chamado John Hus. John Hus era um chefe que também tem grande importância na nossa história da igreja.
John Hus servia a Deus e ele também foi pego e colocado em uma fogueira. E para que você entenda, o nome Hus no tcheco significava ganso. Então John Hus, ele olha para aquele povo que estão ali amarrando ele naquela fogueira e diz a eles: hoje vocês prendem um ganso aqui e colocam ele para queimar, mas dentro de 100 anos vai nascer um cisne, e esse vocês não poderão queimar, aleluia. No ano de 1400 e alguma coisa, nasce Martinho Lutero, e esse vem com a reforma da igreja, escrevendo as 95 teses, que hoje está a igreja fundada. Em 1517, no dia 31 de outubro, ele proclama as teses, e a igreja que nós temos hoje, irmão, começa, ou seja, a palavra de Deus se cumpriu. Lute, peleje, mas não desista deste evangelho. Pessoas passaram mais dificuldade que a gente, é por isso que a gente tem a oportunidade de glorificar, exaltar e bendizer o santo nome. Isso aqui custou um preço de sangue. O evangelho é preço de sangue. O evangelho é preço de sangue, irmão. A cruz do Calvário foi preço de sangue. Aí a gente tem um grupo de irmãos hoje em dia que entra aqui e fala: ai, se Deus não falar comigo, eu não senti nada, eu não vou nessa igreja. Ai, se eu for na igreja e não tiver lá um louvor assim assado, uma banda, uma música, quem disse que tem que ter? Isso aqui está aberto por preço de sangue. Homens e mulheres deram uma vida para que hoje nós pudéssemos conhecer o evangelho. Aleluias. Mártires tão importantes como dinheiro. Dinheiro que foi dentre 5 missionários que sobrevoavam o Equador em uma ilha remota de 1956. Havia um grupo de índios ali, os Varons, esses homens guerreiros, estavam sempre com arco e flecha na mão. E quando eles sobrevoavam, eles jogavam coisas para que eles pudessem fazer amizade e depois evangelizá-los, e assim o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Mas ao descer na ilha, eles achavam que os índios tinham aceitado, mas não tinham. E os 5 foram mortos à flechada. Mas antes de morrer, ele deixou um escrito no seu diário, dizendo assim: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. O que quer dizer isso, pastor? Tudo que tem aqui a gente vai perder. Tudo. A nossa juventude, a nossa saúde, o nosso dinheiro, não conseguimos manter isso aqui. Vai chegar uma hora que a gente vai perder. Mas se você entregar o pouco que você tem, você vai ganhar algo que você jamais vai perder, que é a eternidade. O tolo pode dar, irmãos, mas nós não somos tolos, nós estamos entregando na mão daquele que pode mudar a nossa vida. Nós não somos tolos porque estamos entregando a nossa vida na mão dele, porque nós estamos adquirindo morada do lado dele, na casa dele, algo que o mundo não pode nos tirar. Aleluia! Irmão, continue confiando, continue crendo, continue agradecendo. Vai vir lutas, vai vir pelejas, mas faça como, por exemplo, o pastor Luiz Antônio de Porto Alegre, que morreu infelizmente no ano de 2007. Ele pregava em um bairro onde a maioria era italianos e brancos, e ele bem morenão, bem negrão mesmo. E ele entregava um folhetinho e as pessoas não pegavam, as pessoas não aceitavam, por causa da cor da sua pele, por causa da maneira que ele falava de Cristo. Ninguém ligava para ele, ninguém dava crédito para ele. E aí ele ficou triste, chegou em uma casa, olhou para uma senhora que estava sentada em uma cadeira, e ele viu ao lado da mulher uma cadeira de roda, acreditou que aquela cadeira poderia ser dela, olhou para ela e falou: será que alguém aqui poderia me dar um pouco de água? A mulher chamou alguém, deu a água para ele, ele bebeu a água e ia saindo. A mulher olhou para ele e disse assim: o que o senhor está fazendo aí no bairro? O senhor está orando pelas pessoas? Ele falou: sim, eu também faço isso. Então ore por mim.
Ele colocou as mãos cansadas sobre ela, nem com muita fé, entristecido por tudo que ele estava vivendo. E ali ele orou pela vida dela, com fé no Senhor, mas não tão contente como aquele que está ganhando, né? Porque não tem dia que a gente está perdendo, mas vem aqui servir a Deus. Não tem dia que a nossa vida está difícil, mas a gente vem aqui servir a Deus. Não tem dia que deu tudo errado, mas a gente tem que vir aqui servir a Deus. Porque não é comigo, não é com você, é com Ele, aleluia. Não é o nosso, irmãos, mas é Ele. Venha, dê glória, agradeça, porque não é, irmãos, aquilo que está por fora, mas é o que está por dentro. E dentro de você tem a presença, dentro de você tem a graça, dentro de você tem vida, aleluia. Então Antônio orou com aquela mulher, voltou para casa, disse para a esposa dele: a gente vai fazer o culto aqui em casa. Ele tinha começado uma igreja na sala da sua casa. Ele falou: a gente vai fazer o culto hoje. A mulher viu que ele estava triste, falou: não, meu bem, não se preocupa, Deus vai honrar, fique em paz, amanhã você vai de novo, vai dar certo, vai dar certo. Ele vai, então começa a fazer o culto. Quando ele olha a mulher que ele havia orado, aleluia, entrando na sala com a filha e mais algumas crianças, ele fica abismado e fala: ela olha para ele e diz: eu não andava há vários anos, mas depois que o Senhor foi embora de casa, as minhas pernas começaram a formigar, eu comecei a sentir um negócio estranho no pé. Eu olhei, o Senhor estava virando a esquina, eu mandei esses garotos te seguir para saber aonde o homem de Deus morava, e aqui estou eu para agradecer, porque Deus é contigo, aleluia. Se coloque em pé nessa noite, aleluia. Se coloque em pé, aleluia. Mas naquela época Deus disse a ele: você ainda tem muito para fazer. Com certeza ele foi um grande trabalhador, um grande homem que pregou a palavra. Tem, irmãos, no Google você pode procurar pastor Luiz Antônio, um grande servo de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite: você ainda não está no tempo hábil para fazer a vontade do Senhor. Você ainda está no tempo hábil para fazer a vontade do Senhor. Eu sei que você está passando algumas lutas, eu sei que você está passando por peleja, mas essa luta não é sua, essa luta é dele contigo, essa luta é dele contigo. Ele já assumiu esse problema, é você que está sendo um coparticipante com ele. Esse problema não é seu e ele veio te ajudar, esse problema é dele e você está com ele nesse problema, porque ele é o dono da sua vida. Ele está assumindo a responsabilidade por você nessa noite. Ele está te ajudando, Ele está te protegendo, porque Ele assume, aleluia. Ele nos assume, irmão. Como uma mãe que tem seus filhos e o marido de repente procura casar e assume aquelas crianças. O Senhor nos assumiu com os nossos defeitos. O Senhor nos assumiu com os nossos problemas. O Senhor nos assumiu, aleluia, quando o mundo nos descartou. Ele disse: vinde a mim, vós, Mateus 11:28, todos vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o Senhor quem está lhe dando descanso nessa noite. Você que entende que tem algo para fazer, e sabe que esse sofrimento que você está enfrentando, Jesus está contigo. Feche os teus olhos. Eu vou orar por você nessa noite, para que Deus continue lhe protegendo. Pai, essa é a palavra que foi pregada.
nada ainda, Jesus. A gente não sofreu isso tudo. Mas na nossa pouca força, Senhor, tem de misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor não vai por mais do que aquilo que a gente aguenta. Então, se a gente aguenta só um pouquinho, o Senhor ainda assim, meu Deus, tem se agradado. Continua, Senhor, conosco. Continua a nos doutrinar pela Tua palavra, Senhor, nos ensinar. Muitas são, Senhor, as coisas que o Senhor tem para nós. Através dessa vida. Muito é o que o Senhor vai fazer através da vida de cada irmão dessa igreja. Muito é o que o Senhor ainda vai usar esses jovens, meu Deus, a louvar o Teu nome, a ser pregador do Evangelho. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Não é tolo o homem que entrega aquilo que não pode manter para ganhar aquilo que não se pode perder, Jesus. Nós não podemos manter a nossa vida nessa terra, mas nós estamos conquistando uma vida ao seu lado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém.